Gente, lembrando que esses slides aqui foram montados até para o Beto que está aqui, agradecer o Beto por ter melhorado essa arte, tá? Que Origem Cósmica, ela faria parte, né, do evento em Lauro de Freitas no dia 11/12 desse ano, mas houve uns contratempos e não irá, infelizmente, esse ano, tá, acontecer lá na Bahia, mas em breve terão outros encontros, você é o todo. Então, como eu já tenho esse material separado, eu fiz questão de trazer para vocês, porque é importante as pessoas que vão acompanhar esse trabalho terem um pouco da noção que eu vou passar para elas a respeito da origem cósmica. Lembrando que isso é só uma introdução. Se você quiser o material completo de origem cósmica, acesse aqui no CG que está passando, Leandro Mactube 1, lá na bio, vocês vão ter acesso a todo o material gratuito e também as apostilas que eu falo sobre a origem cósmica, escrita por mim e feita por Beto. Né? Quem não me conhece, eu sou terapeuta, palestrante estudioso da viagem astral, conexão cósmica, autor da conexão cósmica e escritor do livro Nova Ufologia, que retornarei aqui em breve, ou em loco é surpresa, tá? Para o lançamento do livro Nova Ufologia, atuando há décadas, né? Há quase 2 décadas já, daqui a pouquinho estou chegando lá, já participei de várias entrevistas, palestras, TV, enfim, não vou ficar falando mais de mim, senão vai ficar um monólogo muito chato e muito aparecido. Vamos lá. O que eu estava conversando sobre a pergunta do Samuel, que é o que eu chamo hoje de fonte primordial. Já devem ter ouvido falar do Big Bang, da criação do nosso universo. O que seria essa fonte primordial? Se você for parar, quem criou o quê? Quem veio primeiro, né? Aquela brincadeira, o ovo ou a galinha? Né? De onde veio a nossa galáxia? Nossa galáxia tem quanto tempo? Mas quem criou a nossa galáxia? E o que seriam os multiversos? Eu posso dizer para vocês, dentro do entendimento, tudo do que eu vivenciei após a minha abdução, após as canalizações e desenvolvimentos de trabalho, atendimentos, contato com outras pessoas, livros que eu li, são décadas mesmo de estudo, porque eu falei isso aqui na primeira live, que assim, eu não posso descartar o que eu aprendi também dentro da questão teológica cristã, porque ali foi onde eu me introduzi na espiritualidade, sendo que com uma vertente só. Eu aprendi que a fonte primordial é chamada de quê? De Deus. Então, Deus é a fonte primordial. E hoje eu quero passar para vocês que essa fonte primordial é uma mega consciência, tá? Que faz parte de um campo onde abriga todos os universos conhecidos e desconhecidos, tanto da espiritualidade, quanto dos seres extraterrestres, quanto dos mentores no plano astral terrestre. Todos os planetas, independente de a ciência dizer que existam ou não vida inteligente, existe sim vida inteligente em todos os aspectos. Isso complementa a segunda pergunta do Samuel, que foi a questão da fisicalidade da existência. O que seria o corpo físico, né? O corpo físico não necessariamente ele tem que ter a biologia que nós temos aqui no planeta Terra. Por quê? A fonte primordial, o todo, Deus, ele se manifesta de várias formas em todos os universos e multiversos. Por exemplo, seria muito difícil debater com um astrônomo afirmando que em Vênus, que é um planeta gasoso, exista vida consciente, porque no entendimento geral, para ter uma consciência precisa o planeta ser habitável. Isso também é errôneo, porque a fonte primordial ela não precisa do corpo físico como nós conhecemos. Os seres de Vênus, eles são seres sutilizados e a matéria dos venusianos são diferenciadas, assim como em Marte, tá? Existem alguns seres que eu, inclusive em até algumas projeções, tive contato com eles. Estou para desenvolver esse módulo também, vou pedir a alguma pessoa que tenha uma capacidade melhor do que a minha para desenho, que não é muito boa, para fazer o retrato desses seres que pouco são falados. Alguns fizeram aí algumas canalizações dizendo que eram parecidos com humanos, mas na verdade esses humanos
que eram ditos lá, na verdade, já eram híbridos. Não são os verdadeiros marcianos, se eu posso falar assim. E os seres muito conhecidos também em outros orbes, que são seres aquáticos, que são seres, como é que eu vou dizer, menos densos do que essa matéria. São consciências, insetos que são consciências. Por isso que quando a gente fala de origem cósmica da fonte primordial, esse todo, ele manifestou e no nosso universo, principalmente, onde eu tenho mais conhecimento, porque Multiverso é o livro 2 que eu vou lançar, todos, por exemplo, todos os animais que você vê encarnados no planeta Terra, em algum lugar no orbe, eles são seres conscientes ao nosso nível ou maior do que o nosso nível. Por que eu digo isso? Eu expliquei já e várias vezes, mas vou reiterar aqui na live de hoje, que nós somos bebês conscienciais que temos ajuda dos planos astrais e dimensionais para a evolução e entendimento. Há pouco tempo atrás, os animais do planeta Terra eram considerados irracionais. Hoje já tem-se um entendimento, graças à espiritualidade, tá? Não é simplesmente só o estudo da ciência, não desvalorizo a ciência, mas a espiritualidade encarnou pessoas aqui para que a gente possa ter entendimento que o animal não é só o seu animal de estimação, ele tem sentimentos, né? Ele tem consciência, eles são seres que coabitam conosco para nos ensinar a amar incondicionalmente daquele ser que, teoricamente, não tem a ver conosco. É muito bonito, por exemplo, quem tem a consciência de ver uma vaca que vê um porco e não o consome por ter a consciência que aquele ser ali é um irmão. E esse ser é também parte de Deus. Eles também são Deus manifestos aqui na Terra. Então, em todo o universo, existem seres que são parte dessa fonte primordial, que está manifesta nos animais, em todos os seres do nosso universo e dos outros universos também. Tá? Só uma base para vocês entenderem, que é o todo que a gente chama. Aqui a gente no slide pode observar que tem ali uma partícula que parece um pouco de um quark, vou dizer assim, com filamentos, se vocês observarem, que lembram constelações. E no meio, ali, a gente pode considerar que é parte de uma eletricidade. E assim, eu posso falar algo que pode ser considerado muito polêmico, porque esse criador, esse todo, aonde eu estou chegando é algo muito complexo. Porque quando você começa a ter esse entendimento, o final disso é o começo de um outro todo. É como se o Criador, o Deus que a gente chama hoje em dia aqui, ele somente é parte de um corpo muito maior, para você ver a pequenez humana ligado àquilo que a gente se considera superior aos animais e aos seres que são diferentes da gente. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do Caminho das Índias. E aqui está versus Caminho de Deus, é para vocês entenderem como eles lá no hinduísmo entendem Deus. Né? Foi criado dentro desse universo, por exemplo, eu vou usar dois exemplos aqui, tá? O hindu e o cristão, mas existem outros exemplos. Né? Brahma, né? Que seria o que a gente considera o pai, o absoluto, o que faz parte da trindade. Né? Brahma seria o criador, né? É aquele que gera a vida. Vishnu é o preservador. Quem seria o preservador? O preservador seria aquele que conquista pelo amor, aquele que conquista pela paz, fazendo um ponto de eixo, como se fosse um imã, repelindo esse Brahma, criador que vibra na frequência mais a Yang, aliás. E Vishnu seria o Yang. E, fazendo o lado negativo, que não é negativo, temos aqui Shiva, que seria o destruidor. Mas destruidor, ele é ligado ao preservador e ao criador. É como a gente vai ver aqui no slide seguinte. Nós somos, chamamos aqui Santíssima Trindade. O Pai, que está ligado com o Filho, e o Espírito Santo. Então, é o Deus Criador ligado ao Filho que passa a grande mensagem, e o Espírito Santo é a consciência
do Criador manifesta nesses 3 pontos. Por quê? A gente passou a ter um entendimento maior após essa exemplificação, a esse entendimento que foi colocado aí pelas essas 2 linhas religiosas, que fazem muito sentido dentro da questão da criação, porque Deus, como eu disse no começo, ele é falho porque, segundo a minha opinião, esse Criador ele não tem um controle total daquilo que a gente muitas das vezes almeja. Ninguém gostaria de envelhecer, ninguém gostaria de ter alguma doença, ninguém gostaria de perder um ente querido, né? Muita gente não queria nem reencarnar e não tem esse controle. Então, para mim, é uma falha dessa fonte criadora que eu não compreendo. Muita gente pode falar assim, mas isso aí é uma parte da evolução, do karma ou do dharma de cada um. Eu discordo. Tá? A coordenação evolutiva, nossa, foi feita para a gente não desencarnar. Mas, como eu disse, nós aqui somos bebês, nós estamos na ponta da Via Láctea. Nós ainda vamos chegar ao ponto de sutilizar essa matéria, e você pode ligar isso ao que os espiritualistas mais ortodoxos afirmam assim, nós vamos ascender, transcender para a 5ª dimensão. Essa 5ª dimensão, na verdade, ela é a sutilização da nossa consciência e a ligação com o Criador, fazendo com que a espécie evolua a tal ponto onde não necessite recriar da forma que a gente está recriando, porque a gente acabou criando essa Matrix e utilizou erroneamente os ensinamentos do Criador manifesto pelo Filho, aqui representado pelo Cristo, e anteriormente também como Brahma, né, o criador também da questão hindu, Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. As mônadas são parte, por exemplo, aqui, para complementar, dessa grande consciência. Vocês veem que elas estão entrelaçadas, porque a gente tem um entendimento sempre de raciocinar que evoluir é subir, certo? Sendo que nas hierarquias espirituais, a gente só usa essa exemplificação de subida para poder dar um entendimento maior, sendo que o que faz a evolução é uma linha retilínea assim, ó, que quem estiver mais próximo do todo é mais sutil, quem estiver mais distante está mais denso. Mas existem as outras linhas que estão entrelaçadas. Você quer ver um exemplo de entendimento disso? Assista, para entendimento desse exemplo aqui que eu estou dando, a série Loki da Marvel. Vocês vão ver lá o que acontece quando uma linha ela sai do eixo natural por alguma falha naquela realidade. A gente chama muito aqui também na falha na Matrix. A Matrix também fala déjà vu, mas não é bem igual o Matrix. Mas esse entrelaçamento fizeram com que consciências de outras realidades entrelaçassem com essas mônadas que são o quê? A parte da consciência do Criador que foi expelida por todo o nosso universo, que fez dar consciência aos planos que a gente chama de planos espirituais. Por exemplo, aqui a gente tem a fonte criadora. Se puder até ampliar aqui a foto, deixar só a foto enquanto eu estiver falando, gratidão. Aqui, ó, essa primeira parte que está em azul claro, seria onde o Criador está, tá? Ali está manifesto, eu vou mostrar depois no outro slide para vocês, como funciona as fontes criadoras. Essa fonte criadora é uma das fontes que nós chamamos de Deus. Deus, o Criador, como a gente conhece. Tem uma setinha mostrando assim os outros níveis. Aí é onde a gente vai se afastando da linha, na separação dessa fonte criadora, que seriam os grupos de almas. O que seriam esse grupo de almas? Você vê que está separado entre 3. Mais uma vez, a trindade. Um criador, um preservador e um destruidor. Tudo nesse universo aqui, desse criador, tem um começo, meio e fim. E dentro desse grupo de almas, a gente vê uma subdivisão indo para super-almas, tá? Dentro dessas super-almas, quem estariam aqui nesse grupo de super-almas? Você pode chamar aí São Miguel Arcanjo, você pode chamar
de Krishna, você pode chamar de Jesus Cristo, você pode chamar os avatares. Os avatares são as subdivisões já vindas da fonte, com a consciência bem mais ampliada do que do exemplo que a gente vai ver mais embaixo. Cada um desses seres se reúne, você vê que o central do slide está em azul. Por quê? Eles se reúnem com aquele que é o apaziguador ou o equilíbrio, que é o grupo do meio, o grupo de alma do meio, desce para o super-alma azul, e essa alma, como consciência múltipla do Criador, cai como os nossos mentores, os coordenadores, que a gente pode chamar das falanges espirituais, como orixás, como os mentores, toda a coordenação dos projetos kármicos de cada planeta existente no nosso universo. E o que esses seres fazem? Se subdividem em extra-almas, num grupo coletivo de seres que tem uma setinha em cima de um corpo humano aqui, que passa a missão. Porque também tem 3. Muitas das vezes, a super-alma vai passar para a alma e vai escolher 3 fontes de seres que vão ter missões diferentes, com o mesmo intuito, de voltar para a fonte criadora com a experiência encarnacional de cada lugar. Você pode considerar aqui da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta realidade. Então, a primeira realidade vai experienciar, dentro da mesma consciência da super-alma, uma realidade criadora, a outra moderadora e a outra destruidora. Ela, quando desencarnar esse grupo de alma, ela retorna para a alma primordial, que subdividiu-se em 3, que volta para a super-alma, levanta-se novamente para o grupo de alma, volta para o outro nível que é desconhecido e para o Criador. E quando volta para essa fonte criadora, sabe o que acontece? Há uma iluminação e um despertar. Vamos imaginar que isso aqui é o corpo do Criador. E todas essas super-almas, elas retornaram para essa fonte que a gente falou lá no início. E nisso dá origem a um outro universo. Isso aqui é só uma representação, porque não é assim, não é ali. Eu estou usando uma ilustração para vocês terem um entendimento maior. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o plano terreno. Existem também as subdivisões. Temos aqui, vamos começar de baixo para cima. Plano inferior, plano abismal, plano baixo, plano umbralino, plano terreno, que é o nosso. Aí temos os planos sutilizados, plano etérico, plano supretérico, plano colonial, plano astral, angelical e plano superior. Lembrando que nós estamos no momento que a gente consegue alcançar até o plano astral, tá? Aqui, como eu disse, não é de cima para baixo, ela não está aqui numa ordem bem específica, tá? Eu poderia colocar nos planos superiores, o primeiro seria o plano supretérico, aliás, o etérico, supretérico, astral, colonial, angelical e depois superior. Aqui o plano inferior, ele está também de forma não sincrônica. O primeiro plano seria o plano baixo, depois seria o subcostral, depois o umbralino, abismal e inferior. O inferior é onde se encontra muitas das vezes o que a gente chama de ovoides, as consciências que estão totalmente perdidas, deturpadas, que passam para o plano baixo, depois conseguem vir para o plano umbralino, onde é feito os resgates. Por quem? Pelos seres do plano superior, pelos seres do plano colonial, pelos seres do supraetérico e o etérico também, que conseguem utilizar aqui no plano terreno projetores que fazem trabalho de resgate juntamente com os mentores nessas realidades. Você vê que o assunto ele é bem complexo, mas é bem didático, basta prestar um pouquinho de atenção. Vamos lá para o próximo slide, onde eu falei do que acontece do grupo de almas dar origem aos multiversos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fonte primordial, que está chamada aqui, pode aumentar para mim, Samuel, por favor? Como ilha
do paraíso. Essa ilha do paraíso é uma das fontes primordiais. E toda vez que essa ilha do paraíso, que foi batizada dessa forma, ela chega ao ápice de todos os grupos de almas, super almas, conseguiram efetuar o projeto, como a gente fala assim, o planeta agora é um planeta de prova e expiação, vamos passar para um planeta de regeneração, e muito em breve um plano de luz, um plano desperto, uma realidade supra-superior. O que acontece? A gente entra no vácuo consciencial e dá origem a esses outros universos que estão separados também aqui, como o pai, que deveria também ser colocado pai e mãe do Super Universo 1, filho do Super Universo 2, Super Universo 3, 4, 5, 6, 7. Conhecidamente, temos 7 universos vindo de uma fonte criadora. E aonde a gente está nessa história toda? Aqui no canto superior direito está aqui escrito, nosso universo local chamado Nebadon, que é filho de Orvorton, que tem a trindade trabalhada nela. Ele é considerado um super universo. Cada ponto desse que você vê que parece uma galáxia, na verdade, é um universo filho de uma fonte criadora. Só para você ter noção de que você pode imaginar que essa ilha do paraíso, que muita gente também já deve conhecer, quem já estudou um pouco de teosofia, é chamado de universo central da nossa galáxia, chamado de Avona, tá? E os corpos escuros também tem aqui na ilustração da gravidade, são cinturões de massa extraordinárias que ocultam a Avona do observamento, ou observação, melhor dizendo, da faixa da massa escura que dá origem a toda essa realidade que a gente vê no espaço observável do nosso universo, que é esse aqui, no canto direito superior, chamado Nebadon. Tá? Nebadon, dentro de Orvorton, vai evoluir para um outro universo, será o 8º universo. Quando a gente fechar o ciclo, juntamente com nossos outros irmãos da luz, chamados dimensionais ou extraterrestres, vai dar origem, tá, para mais um universo, seria o 8º universo. Onde termina isso, Leandro? Não tenho esse conhecimento ainda para passar para vocês, mas é bem didático para vocês entenderem a questão de como é difícil explicar para as pessoas o conhecimento da origem cósmica, da fonte criadora. Tem que ter muito estudo, muita paciência, muito discernimento para poder ter a compreensão de todo esse material que eu tenho passado para vocês aqui hoje na live, que é do canal Consciência Próxima do nosso amigo Samuel. Lembrando que quem quiser ter mais conhecimento, adquirir o material de origem cósmica, está passando aqui embaixo. Lá eu dou detalhes, a gente marca na agenda e a gente faz uma consulta específica sobre a origem cósmica, que é o tema de hoje. Quem está chegando aqui agora, quem está vendo depois no gravado, pessoal, eu estou aqui apenas esmiuçando parte do material que também vai sair. Algumas dessas ilustrações no livro Nova Ufologia, que é um livro que tem tudo para revolucionar a forma como as pessoas observam e enxergam a ufologia dentro da espiritualidade e também da ciência, porque aqui eu estou falando de um assunto que não é achismo meu, isso aqui é anos de pesquisa e estudos, para eu não estar falando baboseira em relação à realidade do universo, multiuniverso, entrelaçamento quântico e consciências compartilhadas, tá ok? Vamos lá. Origem dos seres criadores. Os mais conhecidos, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar muito da constelação de Draco, que estava lá umas 4 slides anteriores, uma representação que eu falei com vocês, que vem do Criador, que se ramificou dentro dessas constelações, colocando seres com características diferenciadas. Os seres de Draco estão separados aqui, ó, Eltaim, Altais, Tuban, Clausar, Edaciste e Rastaban, tá? Cada um desses pontos de sóis tem um grupo de planetas onde deram origem às raças. Por exemplo, Draco, o nome já diz, é onde surgiram os dragões e os famosos draconianos. Pleiades, é muito conhecido os pleiadianos, é muito falado, aqueles nórdicos, né, aqueles cabeludos, dos olhos azuis, brancos, que fizeram parte também e fazem parte dessa conexão que nós temos aqui. Mas não só os pleiadianos
vivem lá em Atlas, Alcione, Merópita, Electra, Celano, Tageia, Maia, como é que é o nome do outro? Asterope, nem lembrava desse nome mais. Mas, enfim, cada um desses pontos teve origens desses seres que a gente chama de pleiadianos. Pleiadianos vem realmente das Pleiades, mas nas Pleiades também tem outras tipologias de seres que também trabalham num slide que vai vir à frente, que falando um pouco sobre a questão das raças que trabalham aqui conosco. Orion também é bem conhecido, né, que tem muita coisa ligada aí ao Egito, tem ligado também aos maias. Orion, muita gente afirma que é a constelação, né, ali que vem os seres reptilianos, que vem os Greys, os seres serpente, e não é bem assim. Tem Pleiadiano, por exemplo, que teve origem em Órion, porque houve uma batalha na galáxia onde se fizeram presente ali algumas miscigenações genéticas desses seres dessa galáxia, desse universo, e dentro dessas constelações também, que podem ser visíveis e são visíveis a olho nu, tá? E quem são essas raças conhecidas e quem estão em missão em nossa órbita? Aqui são só algumas, tá, gente, que eu vou colocar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Comando Astar. Muito erroneamente, ao meu ver, é colocada aquela imagem de Micá com o Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo Micá é parte de um grupo de super-almas que se densificaram juntamente com outros avatares ou em outras falanges para esse Comando Astar. O Comando Astar, ele é um comando da luz que mais brilha. Astar não é aquele ser louro, tá? Segundo o meu entendimento e contato, que muitas pessoas afirmam ser. Ele se apresenta muitas das vezes assim, dessa forma, como Astar, porque todos eles se apresentam como Astar. Porque Astar é como se fosse assim, eu sou do comando Astar. Eu sou do comando da luz que mais brilha. Por que a luz que mais brilha? É a luz da consciência primordial, que faz parte da coordenação do projeto Terra, que faz o auxílio e o encarne em determinados pontos do universo que estão em momentos de transição. Toda vez que um planeta considerado tridimensional está passando por esse processo de evolução, o comando da luz que mais brilha, chamado Comando Astar, se manifesta para poder ajudar nesse momento de transição, tanto fazendo a migração de seres que já não podem encarnar aqui para planetas mais primitivos, em outro ponto da galáxia ou até em outros universos, e também trazendo consciências do próprio comando para botar fragmentos das mônadas nessas consciências para poder usar o exemplo de uma luz dentro de um quarto, ela ilumina todo o ambiente, ou uma vela no meio da floresta já é uma grande iluminação. Não são muitos do comando planetário ou do projeto, do Comando Astar, que se manifestam aqui no planeta Terra porque não é necessário. Eles fazem um trabalho de coordenação acima e muitas das pessoas fazem essa ligação através do que foi falado lá no começo. Quando você faz uma meditação, quando você faz uma mesa siriana comigo, por exemplo, que eu ensino ali as frequências, toda a metodologia de trabalho, um cronograma, você passa a ter contato com esses seres, você canaliza esses seres, você passa a ter a expansão da sua consciência, alinhamento do seu chakra, você passa a trabalhar a sua mediunidade com equilíbrio. E olha, eu vou falar para você, isso não é trabalho de santidade, não é um trabalho de beato, não, nem puritano. Eu tenho meus defeitos, tenho meus contatos, e você, quando adquirir esse conhecimento, esse cronograma, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, é um material que está aqui disponibilizado, tá, para você. É só você entrar no meu Instagram, @LeandroMactub1, entre em contato comigo também através do meu número, que eu sempre estou disponível para poder dar atenção dentro da medida do possível, para poder passar essas informações para vocês. Quando a gente encarna que entende a missão, a gente começa a sincronizar, passa a trabalhar o que muitas pessoas chamam, e eu também, de egrégora. Aquela história, semelhante atrai semelhante.
Se você está se familiarizando com o que eu estou dizendo aqui agora, é porque você já é um desperto, você já é um conectado. E essa conexão não basta simplesmente ficar só ouvindo um vídeo, você tem que dar o seu passo. Você precisa fazer a sua parte. Eu sou aqui um orientador que busco conhecimento dia a dia e repasso, porque essa é a minha missão como entrevistador, como comunicador, como contratado. Então, não perca essa oportunidade de adquirir esse material e esse conhecimento. Não fique preso somente a esse vídeo, tá bom? E você que está aí, dá o seu like. Fiz aqui meu merchan. Vamos lá, o Projeto Terra. Eu falei um pouquinho aqui sobre o Projeto Terra, né? Que é o projeto de coordenação nesse momento de transição desse planeta lindo, maravilhoso, que é o nosso planeta Terra. Olha que planeta bonito, que colocou aqui o Beto no slide. Tem aqui o fundo do espaço, tem aqui parte da América do Norte, parte da América do Sul, mas o nosso planeta em si só, ele é maravilhoso e é incrível. Esses seres trabalham de forma, vamos dizer, sutilizadas dentro dessa realidade que é o planeta Terra. Temos aqui, dentro dessa coordenação do Comando da Luz que Mais Brilha, os Pleiadianos, temos os Arcturianos, que trabalham com, por exemplo, vou falar um pouquinho aqui dos Pleiadianos para vocês. Os Pleiadianos, ele também, assim como os felinos que eu vou falar na frente, eles são seres muito conhecidos, tá? Por ser seres amorosos, eles trabalham muito com a questão consciencial, né, do planeta, são seres amistosos, tá? E estão aqui fazendo um trabalho juntamente com outras raças antes do projeto estar nesse aspecto de transição planetária que já está sendo falado aí ao longo das últimas décadas, ou quase um século para quem estuda há mais tempo, tá? Então, os Pleiadianos são seres positivos, lembrando que há uma dualidade. E seres também, se você tiver o desenvolvimento, que vão se passar por Pleiadianos e não são tão legais. Mas aqui a gente está falando sobre projeto planetário e a questão do projeto Terra. Temos os Arcturianos, caracterizados por trabalhar com o quê? Com a cura. São parceiros também do projeto e da Federação Galáctica. O que é Federação Galáctica, Leandro? Importante salientar isso. Federação Galáctica é a coordenação de um universo, das raças que eu falei aqui agora, que são os Pleiadianos e os Arcturianos, entre outras raças. E o que seria Confederação Galáctica? O pessoal fantasia muito a Confederação Galáctica. A Confederação Galáctica é que faz a coordenação e a preparação desses seres para levar para as federações, distribuir esse conhecimento em cada planeta de transição planetária. Os Arcturianos aqui, tá pequeno para mim, vou ter que aumentar aqui para eu ler. São uma das raças avançadas extraterrestres críticas em nossa galáxia, mesmo os mestres ascensionados de nosso governo espiritual aproveitam-se da tecnologia luminosa dos Arcturianos para auxiliar no planeta Terra. Os Arcturianos possuem tecnologias para ascensão, esclarecimento e limpeza pessoal. Então, é basicamente o que eu falei antes de ler aqui o slide. E os Sirianos, que eu tanto amo, que são os nossos amigos felinos. Para quem acompanha o canal MacTube Cósmico sabe porque eu tenho uma paixão especial pelos seres felinos, né? Que são os seres que fazem parte do contexto guerreiro, como eu sou, mas também muito amorosos, seres que já travaram muitas batalhas ao nosso favor, que muitos estão encarnados, assim como eu aqui como humano, na linha de frente de todo esse projeto planetário, auxiliando no projeto Terra. Você vê que são um grupo, tem humanos. Eu estou simplesmente aqui mostrando a vocês alguns dos seres que trabalham no projeto Terra, tá? Aqui pode passar isso aqui. Olha só como é que é interessante. Aí você vê uma imagem dessa, é interessante porque aqui os Greys sempre, ou na maioria das vezes, eles são colocados como seres... Estou procurando uma coisa aqui, gente, rapidinho. Não achei. Pega para mim um copo d'água, por favor. São seres considerados seres negativos. Mas por quê? Por exemplo, eu vou lançar um vídeo essa semana de uma gravação que eu fiz
é algo inédito na internet, não é montagem. Isso era quinta-feira passada, acho que foi dia 10 de novembro. Eu consegui... Aqui, papai. Obrigado. Pode aparecer? Não. Não, pode não. Deixa eu só botar aqui uma aguinha, gente, rapidinho. Esses seres apareceram na minha porta e aí eu consegui o registro. Né? Lembrou muito aquele documentário que tinha ou tem na Netflix chamado O Caso Sten Romanek. A princípio eu não estava visualizando, quando eu botei a câmera não estava visualizando e depois eu comecei a ver mais de um desses seres. E o que leva a gente a pensar na hora? Esse ser é trevoso, esse ser é maligno, porque a aparência dele não é uma das mais belas, pelo menos não no meu caso aqui. Eu olho para um CD, se aparecer aqui agora, para mim eu vou tomar um susto, mesmo com toda a experiência. De vocês aí, se não aconteceria de fato algo semelhante ao que ocorreu comigo. Eu simplesmente, já como tenho experiência com esses seres, que sei que trabalham também na coordenação do projeto espiritual, do plano Projeto Terra, eu não abri a porta, mentalizei meus amigos felinos e coloquei a mão na porta e tentei me comunicar telepaticamente. Quando eu coloquei a mão na porta, eles já não estavam presentes, porque eles não reverberavam com a luz. Eram seres mal intencionados. Então, todos esses seres que eu coloquei, eles podem entender por bem ou por mal. Eu estou usando esse exemplo aqui porque essa raça Grey, por mais que digam que são totalmente seres negativos, não. Eles também estão no nosso projeto planetário, chamado Projeto do Comando Astar, a luz que mais brilha. Aí a gente julga pela aparência e sem ter o conhecimento com eles, se você tocar uma ideia com eles num plano espiritual ou plano dimensional, caso você tenha essa capacidade de se deslocar consciencialmente, vocês vão ver que são seres que passam um amor incrível, por mais que a aparência deles seja esse veículo aí, tá? Temos também os famosos reptilianos. Ó, a Rainha Elizabeth, a Beyoncé, Barack Obama, ó o pessoal aí, ó, o pessoal diz que é tudo reptiliano. Sim, reptilianos também estão há muitos anos aqui no planeta Terra, trabalhando em pró da humanidade. Muitos vieram para cá, a princípio, para poder fazer algo que não era muito legal. Mas, com a vinda dos outros seres, esses reptilianos, em grande parte, se redimiram e também estão na coordenação do Projeto Terra. Por que alguns ufólogos mais antigos afirmam que todos os extraterrestres são bonzinhos, por exemplo? Porque eles não têm o conhecimento e o contato dos seres negativos. Eu, inclusive, estava vendo uma live antes dessa, que as pessoas estavam falando que não existe o mal, que o mal simplesmente é um espelho daquilo que você é. E não é um espelho. O mal existe até em ser humano. Quer dizer que todo ser humano que é bonitão é gente boa. E toda pessoa que não é abastada de beleza é uma pessoa ruim. E outra coisa, uma pessoa pode ter sido ruim durante um tempo por ignorância ou por índole, e ela pode sim ser passível de mudança e melhorar ao caminho errôneo da evolução. Nem todos eles são bonzinhos, nem todos eles são negativos. Esses seres agora estão também na coordenação do projeto planetário chamado Comando Astar. E tem aí os felinos que eu falei sobre eles, que estão agora aí fazendo um trabalho de esvaziamento nas regiões mais densas do nosso planeta para auxiliar a longo prazo. Dizem que é 2057 a data, eu não gosto muito de colocar datas, porque pode e sempre há variações dependendo das atitudes que nós venhamos a tomar no dia a dia, mas há uma previsão que vai ter uma grande carga de consciências mônadas ligadas aos felinos a partir de 2057, sendo maioria ligada aí na encarnação de novos jovens, né, que vão vir com uma outra forma de pensamento, comportamento, que vai quebrar essa mazela que a gente
está passando nesse momento tão delicado do nosso planeta, e não é só no Brasil, isso acontece no mundo todo, e muito disso faz parte do expurgo, tá? Quando você está ali curando uma ferida, você passa por esse momento de trabalho de cura, que é um pouco de dor. Por exemplo, para você conquistar algo, você tem que trabalhar, fazer a sua parte para que você lá na frente possa usufruir do fruto, das sementes que você plantou. E essas sementes estão sendo plantadas por toda a coordenação da equipe do comando da Luz que Mais Brilha, e esses seres felinos estão aqui para fazer esse trabalho incrível. Quem tem contato com seres felinos sabe que são seres diferenciados, tá? Que modesta parte, tá? Eu não estou fazendo aqui missa de corpo presente para os felinos, porque realmente quem tem contato com eles sabe que eles são diferenciados de verdade. Aqui eu vou... Ó. Mestre geneticista do nosso universo, eles criaram todas as formas de vida do nosso planeta. E estrelas em nosso universo, eles nunca tomam partido em qualquer guerra, pois já completaram as lições de integração na polaridade do amor incondicional. Mas se tiver que guerrear, eles guerreiam, tá, gente? E tá aqui o final do Mechan. Queria descobrir minha origem cósmica. Você pode entrar em contato comigo para se consultar, adquirir um dos meus cursos, minhas redes sociais, meu canal, Mactube Cósmico, meu e-mail, que é mactubecosmico@gmail.com, e o meu Instagram, que é @leandromactube1, meu telefone para contato, 9717-83429. Vai ficar gravado, então não vou ficar falando mais aqui. E Samuel puder expandir mais uma vez, é uma mensagem bem interessante, que o mais importante em toda essa jornada não é somente sabermos de onde viemos ou para onde vamos. Muitas das vezes, o que buscamos fora de nós está introduzido no cerne do nosso íntimo. Temos que aprender a amar incondicionalmente a todos e tudo que é manifesto em nosso meio existencial. Quando compreendermos que os grandes segredos do universo estão no simples fato de amar, muitas questões seriam mais lúcidas para a nossa compreensão. Esse é o segredo para a ascensão. Não fazermos acepção de cor, raça, credo, seja lá o que for. Simplesmente você entender o amor, você compreenderá e receberá o que tanto buscas. Lembre-se que nós não somos seres de formas definidas. Nós somos parte de algo maior. Nós somos o amor. Nós somos o todo.